Tópico 1. A hierarquia e a natureza dos anjos. Você já parou para pensar que neste exato momento há anjos à sua volta? Não é metáfora, não é exagero. Enquanto você escuta estas palavras, o reino invisível está em movimento. Miguel, Gabriel, legiões celestiais e até o temido Abaddon operam, guerreiam, observam. A pergunta é: você está espiritualmente consciente disso? A maioria das pessoas passa a vida sem nem sequer imaginar que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que enxergamos com os olhos naturais. E no centro dessa realidade estão os anjos, seres criados por Deus, com uma missão precisa, uma hierarquia definida e um papel direto em nossas vidas. Eles não são símbolos bonitinhos para enfeitar livros religiosos. São ministros do céu, agentes de guerra, mensageiros, vigias e até juízes quando necessário. Negligenciar esse conhecimento é viver vulnerável. Por isso, hoje vamos desvendar a hierarquia angelical e entender quem são esses que operam nos bastidores do plano divino. Poucos param para refletir sobre quem realmente são os anjos. Desde o Gênesis até o Apocalipse, os anjos aparecem como instrumentos divinos em momentos decisivos. A verdade é que eles não são iguais entre si, nem em função, nem em autoridade. Existe uma hierarquia angelical, uma ordem celestial organizada com propósito, autoridade e missão bem definidas. Os serafins, por exemplo, são aqueles que estão mais próximos do trono de Deus, como descrito em Isaías 6:2, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Já os querubins são guardiões sagrados, como aquele colocado à entrada do Éden com uma espada flamejante, Gênesis 3:24. Cada anjo, desde os mais elevados até os mensageiros comuns, cumpre um papel específico na administração espiritual do universo. Miguel, Lúcifer e Gabriel, cada um deles conheceu seu posto, mas nem todos permaneceram firmes em sua missão. Miguel, por exemplo, não é apenas um anjo. Ele é um arcanjo, um título que implica liderança sobre os exércitos celestiais. Enquanto Gabriel é conhecido por suas missões de anúncio, como no caso da anunciação a Maria em Lucas 1:26-38, Miguel aparece como o comandante das milícias celestes, aquele que guerreia em nome de Deus contra o mal. E veja, até mesmo Lúcifer, antes de sua queda, ocupava uma posição de destaque nessa hierarquia. Ele era um querubim ungido, Ezequiel 28:14, o que nos mostra que até os mais elevados podem se desviar quando se afastam da luz do Altíssimo. Isso nos leva a refletir: será que estamos obedecendo à nossa própria função espiritual no reino de Deus? Porque assim como os anjos, também temos um propósito, e negligenciá-lo pode ser o primeiro passo para a queda. O mesmo Deus que comissionou Miguel para a guerra e Gabriel para a mensagem, também nos chamou para viver segundo um chamado específico. Se há ordem e hierarquia entre os anjos, quanto mais entre os homens e suas responsabilidades na terra. O apóstolo Paulo afirma que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Ou seja, eles operam em nosso favor, mas não como servos subordinados aos nossos desejos, e sim como agentes do plano divino. Anjos como Miguel e Gabriel não atuam conforme a vontade dos homens, mas segundo os decretos de Deus. E mais, há registros bíblicos de que os anjos podem aparecer em forma humana, como no caso dos 3 visitantes de Abraão, Gênesis 18. Por isso, Hebreus 13:2 nos adverte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Que tremenda responsabilidade espiritual! Já imaginou quantas vezes Deus pode ter enviado um anjo à sua vida e você não percebeu? E agora entramos em territórios mais sombrios e desconhecidos. Abaddon, ou Apollyon, é descrito em Apocalipse 9:11 como o anjo do abismo. Não se trata de um símbolo ou metáfora.
é um ser real, com autoridade no mundo espiritual e que atua durante o juízo divino. Ele não está do lado da luz, mas ainda assim cumpre uma função determinada por Deus. Isso nos ensina algo tremendo. Até mesmo os que estão do lado sombrio não atuam fora da soberania divina. E mais uma vez, vemos Miguel se levantando como o guerreiro que enfrenta essas forças com autoridade. A hierarquia celestial, então, não é apenas uma estrutura bonita, é um campo de batalha real, com funções, cargos e confrontos que ultrapassam nossa compreensão. Saber disso não deve causar medo, mas nos preparar espiritualmente. Como? Vivendo em santidade, em constante oração e pedindo discernimento ao Espírito Santo para entender onde estamos nessa guerra. O mundo espiritual está em constante atividade. E você, meu irmão, minha irmã, está atento? Porque agora que entendemos como a hierarquia angelical funciona, é hora de dar um passo além. Precisamos falar sobre o maior colapso espiritual que já ocorreu nas regiões celestiais. A queda de Lúcifer. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende o bem, o mal e o seu papel no plano de Deus. Tópico 2. A queda de Lúcifer e a guerra no céu. Pouca gente sabe, mas o maior campo de batalha da história não foi na terra. Foi no céu. Sim, o reino eterno de Deus já presenciou uma guerra espiritual colossal. E tudo começou com uma rebelião. Um ser criado com perfeição, chamado Lúcifer, levantou-se contra o próprio Criador. A Bíblia é clara ao afirmar, em Ezequiel 28 e Isaías 14, que esse querubim ungido, cheio de sabedoria e formosura, começou a desejar algo que jamais poderia possuir: o trono de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, declarou em seu coração. Ah, se ele soubesse o peso dessa decisão! A soberba o corrompeu, e o orgulho que antecede a ruína foi seu fim. E o que era luz virou trevas. O que era honra virou vergonha. Lúcifer, o portador da luz, se tornou Satanás, o adversário, o enganador das nações. Essa rebelião não foi isolada. Como um vírus que se espalha rapidamente, a insurreição de Lúcifer contaminou 1/3 dos anjos do céu. Eles foram persuadidos, seduzidos por palavras doces e promessas de glória. E então, o que era uma habitação de santidade tornou-se palco de conflito. O livro de Apocalipse 12, 7, 9 descreve esse momento. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Foram lançados para a terra. Você percebe o peso disso? O primeiro grande confronto espiritual da história não foi entre exércitos humanos, mas entre anjos. De um lado, Miguel, o arcanjo guerreiro, fiel ao trono. Do outro, Lúcifer e seus seguidores em completa rebelião. O céu tremeu com a disputa entre a luz e as trevas. E desde então, a guerra espiritual continua. Não mais entre anjos apenas, mas envolvendo toda a humanidade. É aqui que muita gente erra. Imaginam que a queda de Lúcifer foi apenas um conto antigo, uma metáfora. Mas isso está mais vivo do que nunca, porque o mesmo espírito de rebelião que agiu em Lúcifer age até hoje nos corações humanos. Quantas vezes somos tentados a tomar decisões que nos afastam da vontade de Deus, buscando glórias próprias, status, domínio? A soberba não morreu com Lúcifer. E é por isso que entender essa guerra é tão essencial. Quando nos colocamos em oração, quando jejuamos, quando adoramos, nós participamos espiritualmente da mesma batalha que Miguel travou no céu. E mais, quando caímos em pecado, quando abrimos brechas espirituais, também damos legalidade à atuação dos anjos caídos, os que seguiram Lúcifer. Anjos, Miguel, Gabriel e até Abadom e Apolion, todos estão inseridos nesse contexto cósmico que, de uma forma ou outra, respinga diretamente em nossas vidas. Talvez você esteja se perguntando,
Mas por que Deus permitiu essa rebelião? A resposta, meu irmão, está na liberdade. Deus criou os anjos com vontade própria, assim como a nós. Ele não deseja servos robóticos, mas filhos e ministros que o amem e obedeçam por escolha. Lúcifer teve essa escolha. Os anjos caídos também, assim como você. E é por isso que temos o Espírito Santo, a palavra, a oração, a comunhão com os santos. Tudo para nos fortalecer e não repetir a história do adversário. Gabriel, o mensageiro fiel, é um exemplo de obediência e submissão. Já Apolion, o anjo do abismo, atua como instrumento de juízo, uma prova de que até os desobedientes são usados para cumprir a justiça divina. Ninguém escapa do plano de Deus, nem os anjos, nem os homens, nem os demônios. A guerra espiritual não é simbólica. Ela é real, ativa, e você está no meio dela. O lado que você escolhe determina o curso da sua eternidade. E agora, depois de entender como Lúcifer caiu e como Miguel se levantou, é preciso aprofundar ainda mais. Quem é esse Miguel, afinal? Que tipo de autoridade ele tem no mundo espiritual? Ele é só um anjo poderoso? Ou será que ele carrega uma missão muito mais profunda que afeta diretamente a sua vida hoje? Prepare-se, porque vamos revelar o verdadeiro papel de Miguel, o arcanjo guerreiro, e você vai entender por que ele aparece em momentos decisivos da história da salvação. Tópico 3. O papel de Miguel, o arcanjo guerreiro. Há momentos na história da humanidade em que a batalha não é visível aos olhos humanos, mas os céus estão em convulsão. E quando a guerra se acirra no invisível, Miguel entra em cena. O arcanjo guerreiro não aparece com frequência nas Escrituras, e isso só torna cada aparição ainda mais impactante. Em Daniel 10:13, ele é descrito como um dos primeiros príncipes, que veio para ajudar o anjo que lutava contra o príncipe do reino da Pérsia. Note, enquanto Daniel orava e jejuava, os céus estavam em conflito. Essa passagem nos revela algo profundo. Suas orações, quando sinceras, ativam movimentações espirituais. E é neste contexto que Miguel se levanta. Ele não é qualquer anjo. Ele é um comandante, um defensor, um guerreiro da luz, levantado por Deus para proteger, lutar e cumprir propósitos eternos. A Bíblia também nos mostra Miguel, em Apocalipse 12, liderando a resistência contra Lúcifer e seus anjos rebeldes. Não foi um combate diplomático, foi guerra. Miguel, ao lado de outros anjos fiéis, derrotou o dragão e o lançou à terra. Mas por quê? Porque Miguel representa a justiça de Deus em ação, a força divina que combate o caos. Ele não age sozinho. Ele lidera um exército de anjos, uma milícia celestial treinada não por espadas humanas, mas pela obediência absoluta à vontade do Altíssimo. Quando os anjos caídos, entre eles Lúcifer e os que seriam mais tarde conhecidos como Abaddon e Apolion, ousaram desafiar o céu, foi Miguel quem se apresentou em batalha, e hoje ele continua atuando em favor dos filhos de Deus, em silêncio, mas com poder. Você já sentiu em oração como se estivesse em guerra? Como se algo invisível estivesse tentando te impedir de continuar? Muitos acham que é apenas psicológico, mas na verdade, isso pode ser um indício de batalha espiritual. Quando você dobra seus joelhos, Miguel pode estar a postos junto com seus anjos, enfrentando resistências que você nem imagina. E aqui está um segredo espiritual. Orações fervorosas ativam o movimento no céu. Quando você ora com fé e jejum, quando clama com sinceridade, você está, de certa forma, ao lado de Miguel nessa luta. É por isso que o inimigo tenta nos distrair, nos cansar, nos fazer parar, porque ele sabe. A oração move Miguel e Miguel expulsa trevas. A presença desse arcanjo em batalhas espirituais é um escudo invisível para quem está debaixo da vontade de Deus.
Mas não pense que Miguel age apenas nas grandes guerras espirituais do passado ou do fim dos tempos. Ele também aparece na Epístola de Judas, verso 9, disputando com o próprio Lúcifer o corpo de Moisés. Esse episódio misterioso nos mostra que até o corpo de um servo de Deus tem valor no mundo espiritual. Há coisas que ocorrem nos bastidores do invisível que nunca saberemos completamente. Miguel enfrentou o maligno, não com acusações, mas com autoridade. O Senhor te repreenda, disse ele. Que lição tremenda! Não é na força do braço, mas na dependência total de Deus. Miguel nos ensina que a autoridade espiritual vem da submissão ao Senhor. O segredo não é lutar com suas próprias armas, mas confiar plenamente naquele que pode todas as coisas. Miguel é sim um guerreiro, mas acima de tudo, ele é submisso. Agora que entendemos quem é Miguel, o defensor, o arcanjo que guerreia pela luz, é hora de olharmos para outra figura igualmente poderosa, mas com uma missão diferente: Gabriel. Se Miguel luta, Gabriel fala. Enquanto um atua como general celestial, o outro cumpre sua missão como mensageiro divino. E nas palavras de Gabriel, há promessas, revelações, anúncios que mudam o curso da história. Prepare-se, porque você está prestes a conhecer o anjo que leva a palavra de Deus diretamente ao coração dos homens. Tópico 4. Gabriel e sua missão como mensageiro. Nem todas as batalhas são vencidas com espada. Algumas são vencidas com palavras que vêm direto do trono de Deus. E é exatamente aí que entra Gabriel, o anjo mensageiro, portador das revelações mais profundas e transformadoras das Escrituras. Enquanto Miguel empunha a espada, Gabriel carrega a voz do céu. É ele quem aparece para anunciar nascimentos, trazer visões e interpretar profecias. Quando ele surge, o céu está prestes a tocar a terra de forma direta e irreversível. Em Lucas 1,19, ao falar com Zacarias sobre o nascimento de João Batista, Gabriel se apresenta. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Só isso já diz tudo. Ele não é um mensageiro qualquer. Ele habita na presença do Altíssimo. Ele não repassa recados. Ele libera decretos divinos. Observe que os grandes momentos de transição espiritual na história bíblica sempre envolvem Gabriel. Foi ele quem apareceu a Daniel para explicar as visões sobre o fim dos tempos, Daniel 8:16 e 9:21. E foi ele quem anunciou a Maria que ela daria à luz o Salvador do mundo, Lucas 1:26-38. Não é coincidência. Toda vez que há um anúncio de mudança no destino da humanidade, Gabriel está lá. Seus encontros com os humanos não são suaves. A Bíblia mostra que sempre que ele aparece, as pessoas ficam aterrorizadas. Isso nos mostra que a presença de Gabriel carrega a glória de Deus, algo que nossa natureza carnal quase não consegue suportar. Mas apesar do temor, suas palavras sempre carregam esperança, propósito e revelação. Imagine só, um jovem camponesa como Maria, sendo visitada por um anjo glorioso, dizendo que ela será mãe do Messias. Que tipo de coração recebe uma mensagem assim? Um coração submisso, cheio de fé, mesmo diante do impossível. E é aqui que Gabriel se torna não só mensageiro, mas também provocador da fé, porque suas palavras desafiam a lógica humana. Ele não vem trazer conforto apenas, ele vem confrontar a realidade com a verdade de Deus. Assim como fez com Maria, Gabriel nos ensina que a fé começa quando dizemos: eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. A missão de Gabriel, então, se estende até nós. Ele pode não aparecer visivelmente hoje, mas suas palavras continuam vivas nas Escrituras. Sempre que você lê uma promessa de Deus e crê nela, você está ouvindo o eco da voz de Gabriel. É curioso como o mundo espiritual é estruturado. Lúcifer, antes da queda, também era portador de sons celestiais.
um querubim ungido com acesso à glória. Mas ao se encher de orgulho, sua voz se tornou confusão. Já Gabriel permanece firme, um dos poucos anjos mencionados nominalmente na Bíblia, com sua função intacta: trazer luz, direção e entendimento. Ao lado de Miguel, ele cumpre um papel vital. Enquanto Miguel combate Apolion e Abaddon no campo da batalha espiritual, Gabriel vence no campo da revelação. Um anuncia julgamento, o outro proclama salvação. E ambos servem ao mesmo Deus com reverência e poder. Então, quando você estiver orando por respostas, por clareza, por direção, lembre-se de Gabriel. Lembre-se que Deus fala, e muitas vezes ele usa mensageiros celestiais para liberar aquilo que o coração está pronto para receber. Mas há algo mais. Nem todo anjo traz boas novas. E agora nos aproximamos da figura mais temida entre os seres celestiais: Abaddon, o anjo do abismo. Se Gabriel anuncia a vida, Abaddon anuncia a destruição. Prepare-se, porque essa próxima revelação é intensa e vai te mostrar que o reino espiritual é muito mais real e mais perigoso do que você imagina. Tópico 5. Abaddon Apolion, o anjo do abismo. Existe um nome que ecoa nos recantos mais sombrios das Escrituras. Um nome que poucos ousam pronunciar, mas que carrega um peso espiritual imenso: Abaddon, também conhecido como Apolion. Esse não é um anjo como Gabriel, que anuncia nascimentos divinos, ou como Miguel, que guerreia pela justiça do céu. Não. Abaddon é o destruidor. Ele surge como o comandante de forças tenebrosas, um ser que opera com autorização divina para executar julgamentos sobre a terra. Em Apocalipse 9:11 está escrito: tinham sobre si como rei o anjo do abismo. Em hebraico o seu nome é Abaddon e em grego Apolion. Seu domínio, o abismo. Sua missão, destruição. Mas atenção, discípulo, Abaddon não é Satanás. Ele não é Lúcifer. A Bíblia os distingue claramente. Abaddon não caiu como os anjos rebeldes. Ele foi designado. Isso mesmo. Ele cumpre uma função dentro do plano soberano de Deus. Isso choca, eu sei. Como assim um anjo destruidor é enviado por Deus? Sim, porque há momentos em que a destruição é necessária para que a justiça se cumpra. Assim como o lavrador precisa arrancar o joio para preservar o trigo, há juízos que vêm para purificar. Abaddon não age por conta própria, ele é liberado sob comando divino. E isso nos mostra que até mesmo os agentes do juízo estão sob a autoridade do Altíssimo. O que muitos não entendem é que o reino de Deus não é um reino de ilusão, onde só há paz e flores. É um reino de justiça, santidade e fogo consumidor. Por isso, anjos como Abaddon existem. Ele lidera uma horda de seres descritos em Apocalipse como gafanhotos demoníacos que torturam os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Terrível? Sim, mas necessário para que se cumpra a justiça de Deus. Nesse ponto, vemos um contraste gritante entre ele e Gabriel, o mensageiro da vida, e Miguel, o defensor da fé. Abaddon é aquele que vem quando o tempo da graça chega ao fim. E aqui vem uma revelação importante. A presença de Abaddon nos lembra que existe um tempo limite para o arrependimento. A porta da salvação não ficará aberta para sempre. Deus é misericordioso, sim, mas também é justo. E ele estabeleceu dias em que o mundo será julgado. A atuação de Abaddon é um alerta espiritual. Se hoje você ouve a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Porque quando Abaddon for solto novamente, não haverá tempo para orações atrasadas ou arrependimentos de última hora. Esse anjo, diferente dos demais, não virá com palavras, virá com dor. O mais fascinante e assustador é que mesmo esse ser tão temido ainda está sob autoridade. Ele não age sem ordem. Isso mostra a soberania total de Deus, onde até os anjos do abismo obedecem aos seus decretos.
E é aqui que você precisa refletir. Se até Abaddon obedece, por que tantos filhos de Deus resistem à sua vontade? Essa é uma pergunta que deve ecoar no íntimo. O verdadeiro discípulo não pode apenas amar as promessas do céu. Ele precisa temer a justiça de Deus. E isso nos leva a um entendimento mais profundo do equilíbrio espiritual, onde há Miguel, a Lúcifer, onde há Gabriel, há Abaddon. E no centro de tudo, o trono do Eterno governa sobre todos eles. Mas há ainda um mistério mais profundo, algo que desafia a lógica humana e até mesmo a compreensão dos anjos. Um corpo que foi escondido por Deus, uma disputa celestial que revela a importância de um homem diante das forças cósmicas. E no centro disso tudo, Miguel. Prepare-se, porque agora chegamos ao coração desta jornada. O mistério do corpo de Moisés e o arcanjo Miguel.